O Ministério Público de Pernambuco, através da 24ª e 43ª Promotorias de Justiça Criminais da capital, realizou no auditório do Centro Cultural Rossini Alves Couto audiência pública que tratou sobre os crimes contra a dignidade sexual das crianças e dos adolescentes, conscientizar e prevenir. O encontro teve por objetivo desenvolver um trabalho extrajudicial de prevenção contra os crimes que ferem os direitos de crianças e adolescentes, de forma a colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O evento foi pensado após uma série de atividades já realizadas ao longo do ano passado, onde o MPPE fez um mapeamento das áreas onde há os maiores índices de crimes de estupro de vulnerável, principal ato criminoso praticado contra o público infanto-juvenil. A lei hoje ela é muito forte, não é? Desde a reforma de 2009, o estupro de vulnerável não é somente a conjunção carnal com a criança menor de 14 anos. Qualquer ato libidinoso, inclusive independe da vontade dela. Esse crime, quando acontece, muitas vezes acontece de forma silenciosa, com pessoas muito próximas, não é? Então é preciso estar atento, saber conversar com o pai e com a mãe, como é que tem sido o desempenho dessa criança, se tem notado alguma mudança de comportamento. Então, tudo isso a gente tem procurado desenvolver esse tipo de estratégia, conscientizar os operadores jurídicos. De janeiro a novembro de 2018, a 2ª Vara da Capital de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes registrou 9 casos de atentado violento ao pudor e estupro, 109 casos de estupro de vulnerável e 1 de favorecimento de prostituição. Já na primeira vara foram registrados 4 casos de atentado violento ao pudor e estupro, 67 de estupro de vulnerável e 2 casos de posse ou violação sexual mediante fraude. Hoje, os números trazidos aqui mostram que a grande maioria dos processos nas promotorias tratam da violência sexual. Nós temos os crimes contra o patrimônio, violência sexual e outros crimes, porém, a violência sexual, ela notadamente o estupro, e estupros de vulneráveis, ela tem uma relevância numérica muito grande. Então, esse trabalho é importante por quê? Porque dialogando com a população, primeiro, se dá a consciência de que é preciso denunciar esses crimes à autoridade policial e ao Ministério Público. Segundo, a própria população tomar consciência do que significa esses abusos. Sara Lima, assessora de magistrado da 2ª Vara da Capital de Crimes contra Criança e Adolescente, explica a importância do trabalho em conjunto dos integrantes da Rede de Proteção Integrada na defesa desses jovens. Nessa discussão coletiva, a gente avança muito nos programas e nas propostas que a gente tem para as varas. Então, por exemplo, a rede é muito importante, porque a criança ela tem que ser tratada. A proteção integral que a Constituição fala, ela não é só durante o processo, ela é antes, durante e depois. Então, o que o Ministério Público faz aqui, ele chama atenção para o antes, da prevenção, né? Para que a gente possa ver instrumentos, fortalecer os instrumentos sociais para combater a própria prática do crime, como também é um momento que penso enquanto está o processo, porque o judiciário está aqui, a delegacia da criança está aqui, então a gente dialoga também com os andamentos do processo, como melhorar e como também a gente pensa depois. Participaram da audiência membros e servidores do MPPE da área da infância e juventude, representantes do Tribunal de Justiça de Pernambuco, da DPCA, da Polícia Militar de Pernambuco, dos Conselhos Tutelares, da OAB, do Centro de Referência Interprofissional na Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, CRIAR, dos CREAS e CRAS, e da sociedade civil, que se manifestaram com sugestões e questionamentos para a formulação de propostas e recomendações feitas pela 24ª e 43ª Promotorias de Justiça Criminais da capital. Assista a essa e outras produções nas principais plataformas digitais no canal MPPE em Foco no YouTube. E não deixe de seguir a instituição nas redes sociais. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.